Bom dia a todos. Estou entrando aqui 2 minutinhos mais cedo para poder testar tudo, o áudio, se vocês estão ouvindo. Tem uma musiquinha de fundo aqui, vou até tirar. Está atrapalhando aqui a voz. E aí hoje eu vou falar sobre reserva de segurança financeira. E por que eu decidi falar sobre esse assunto, sobre reserva de segurança financeira? Que para mim hoje ela faz parte já da minha realidade, só que nem sempre ela fez parte da minha realidade e eu nem sequer sabia que existia isso. Então é por isso que eu vou compartilhar com vocês, porque eu percebi que existem pessoas que não sabem, assim como eu lá no passado não sabia, do que se trata uma reserva de segurança financeira, qual é a sua finalidade e principalmente como é que você investe de forma correta nesse tipo de investimento. Não serve qualquer produto para você investir. E eu vou falar aqui um passo a passo. Preparei uma pauta aqui, deixa eu colocar. E aqui, ó. Tá, eu vou falar sobre o objetivo da reserva de segurança. Vou falar o que você deve levar em consideração ao usar a sua reserva de segurança. Vou falar também um passo a passo geral, o que você deve fazer. E vou detalhar aqui, eu coloquei aqui detalhes de cada passo, só que na realidade eu não vou detalhar essa parte aqui de abrir conta em corretora e banco digital e transferir seu dinheiro para a corretora. Isso aqui dá para falar bem rápido. O que precisa mesmo de detalhe é saber em que você vai aplicar o seu dinheiro, certo? E aqui, ó, eu coloquei o que você vai investir. Então, primeiramente, né, o que é uma reserva de segurança? Reserva de segurança é aquele dinheirinho que você pode ter guardado para que você possa usar em caso de imprevistos. Então, por exemplo, se de repente você tá dirigindo o carro e aí o pneu fura, certo? O pneu tá novinho, mas o pneu fura, rasgou, sei lá, tem um prego. E o que você vai fazer se você não tem dinheiro para comprar um pneu novo? Você precisa do carro para poder trabalhar, para poder fazer as suas atividades no dia a dia. O que você vai ter que fazer? Ao invés de você recorrer a um empréstimo, ao invés de você comprar um pneu novo no cartão de crédito, por exemplo, você pode recorrer à sua própria reserva de segurança, poder sacar esse dinheiro e comprar um pneu à vista e até com desconto. Então aí está uma das utilidades da reserva de segurança. É justamente isso. É você ter dinheiro disponível para que quando ocorra algum imprevisto, você não tenha que recorrer a empréstimos, a cartão de crédito. Você pode sacar da sua própria reserva. E um outro uso da reserva de segurança já é para quem já tem uma reserva de segurança constituída. Eu vou falar... Depois eu falo quanto mais ou menos, quanto cada um deve ter para a sua reserva de segurança. Mas assim que ela estiver constituída, essa reserva de segurança, ela pode servir para uma reserva de oportunidade, em que você pode aproveitar oportunidades de investimentos, como por exemplo a abertura de uma empresa. Ela está abrindo capital na Bolsa de Valores e você pode aproveitar essa oportunidade para investir ali rapidamente uma quantia de dinheiro, porque essas ações de abertura de capital de empresa, elas tendem a valorizar muito no curto prazo. Então seria uma outra utilidade da reserva de segurança. E um terceiro fator seria você ter a própria segurança de diversificar os seus investimentos. Na semana passada, eu compartilhei aqui nos meus stories o quanto a minha carteira tá negativa, né, na Bolsa de Valores. E aí, o que foi que eu fiz uma enquete e perguntei pra galera, se você visse que você tem menos R$1.000 ali em uma ação só, em uma empresa só, menos R$1.000, menos 40% do investido, você estaria aperreado ou você estaria tranquilo? Algumas pessoas falaram que estariam tranquilo, provavelmente essas pessoas já têm reserva de segurança, e outras pessoas estariam aperreadas, ou seja, elas iriam ver seu capital indo embora e não tem aquela perspectiva de que ela tem uma segurança e de que aquele capital, no longo prazo, ele vai crescer. Então,
essa é a importância de você ter uma reserva de segurança e os objetivos. E aqui, o que você deve levar em consideração na hora de utilizar a sua reserva de segurança? É justamente você fazer o seguinte: você ter bem claro para você o que é imprevisto e o que é oportunidade. Por exemplo, eu dei o exemplo do carro, né? Você está dirigindo o carro, e aí o pneu fura, você não tem dinheiro, é imprevisto, claro, você sabe que o pneu pode furar, mas você não planejou que ele furasse, então você pode sacar da sua reserva de segurança. Mas no caso de um pneu que ele nunca furou, só que ele está ficando careca e você tem que trocar esse pneu. Aí é outra história. Aí você sabe que esse pneu vai ficar careca. Você sabe que com o tempo você vai ter que trocar esse pneu. Então você precisa planejar, esse exemplo, né? Você precisa planejar a troca do pneu. Você não deve esperar que aconteça para sacar da sua reserva de segurança e falar: eita, agora eu tenho que trocar o pneu. Tá entendendo? Então, o que é imprevisto é tudo aquilo que você não quer planejar, você não quer que aconteça. E que pode te levar a situações como passar fome, não ter abrigo, não ter como ir trabalhar. Então, tudo isso você pode sacar da sua reserva de segurança. Agora, coisas que você pode planejar, né? O pneu, trocar o pneu, fazer revisão de carro, comprar gás novo, pagar o condomínio em dia, energia elétrica, tudo isso você pode planejar. Então, tudo isso deve ser feitas outras reservas, não se trata de uma reserva de segurança. E sobre oportunidade, também é bom ficar claro que é uma oportunidade. Você tem que pensar em oportunidade como algo que você invista o seu dinheiro e você tenha um retorno garantido, ou pelo menos um potencial retorno garantido, e não simplesmente aproveitar uma oportunidade de uma promoção, de comprar coisas em quantidade para obter desconto. A reserva de segurança não é para isso. A reserva de segurança é para que você não recorra a empréstimos e é para que você aproveite, quando sua reserva estiver constituída, oportunidades de investimentos que te tragam retorno sobre esse investimento. E aqui eu coloquei um passo a passo geral, agora que você já sabe para que é a reserva de segurança, o passo a passo, uma visão geral do que você vai ter que fazer. Você pode fazer hoje, assim que acabar a live aqui, você pode fazer hoje, pegar o seu celular e fazer o seguinte: você abre conta em uma corretora de valores ou em um banco digital. No meu caso, eu uso o Banco Inter como corretora. É um banco e ele tem uma corretora também dele mesmo. Então você pode chegar lá na Play Store ou na App Store e digitar lá Banco Inter, e daí você baixa o aplicativo do Banco Inter, faz o teu cadastro, que nem abrir uma conta de e-mail, né? Você coloca os teus dados, CPF, tudo, tira foto de identidade, rubrica. Tem todo um passo a passo que ele vai te indicar a fazer. E aí, assim que você abrir conta na corretora, você vai ter que transferir o seu dinheiro da conta que você tem dinheiro hoje, se é Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, a conta que você tem dinheiro hoje, você pega e bota esse dinheiro lá na conta do Banco Inter. Eu estou dando o exemplo aqui do Banco Inter porque é o que eu uso, mas existem outros bancos digitais, existem outras corretoras que você pode investir para poder constituir a sua reserva de segurança. Mas eu vou dar o exemplo do Banco Inter para ficar mais claro aqui e para ficar um exemplo mais prático, para que vocês entendam a dinâmica do investimento. Então, vai abrir conta lá no Banco Inter, daí você vai transferir o dinheiro da conta que você tem, que você recebe seu salário, vai transferir lá para o Banco Inter, só que você tem que ficar atento ao pagamento de tarifas bancárias. Por exemplo, eu tenho conta no Banco Santander, eu recebo meu salário no Banco Santander, e daí, como a Força Aérea não paga lá no Banco Inter, eu tive que optar por um banco que ela pague os vencimentos. Então, eu recebo lá no Banco Santander, mas se eu fizer uma transferência, um TED, do Banco Santander lá para o Banco Inter, eu vou ter que pagar uma tarifa de transferência. O Banco Santander vai me cobrar uma taxa, porque eu tenho um pacote de serviços essenciais, então não tenho direito a fazer X transferências grátis por mês. Todo o serviço que eu utilizar praticamente eu vou ter que pagar. Mas aí existe uma função lá no Banco Inter que é depósito por boleto. E como é que você vai fazer esse depósito por boleto? Lá pelo aplicativo você vai gerar um boleto,
vai pagar usando o aplicativo do Banco Santander, que é no meu caso, né? Você vai usar o banco que você usa, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú. Vai pagar esse boleto e em até 48 horas esse boleto vai ser liquidado. Então vai sair dinheiro da sua conta lá do seu bancão, que você tem dinheiro, e vai cair lá no Banco Inter. E daí assim que o dinheiro estiver no Banco Inter, aí você vai poder começar a fazer a sua reserva de segurança. O dinheiro ele vai estar lá na conta corrente do Banco Inter, na sua conta corrente. Mas não significa que ele já vai estar aplicado. A partir daí você transfere ou para uma corretora de valores, para poder fazer as aplicações. Eu vou falar aqui mais para frente quais aplicações estão disponíveis. Ou então você deixa na própria conta do Banco Inter, e da própria conta do Banco Inter você usa a corretora do Banco Inter para poder comprar um CDB ou até mesmo investir num tesouro direto. E aqui, então são esses 3 passos: abrir conta numa corretora ou banco digital, transferir os seus recursos para essa corretora ou esse banco digital e depois fazer as aplicações. E agora eu vou falar qual o tipo de aplicação que você deve procurar. Você tem sempre que pensar em 2 coisas: qual é seu objetivo ao investir e quais são as características que atendem o teu objetivo. Então vamos lá. O meu objetivo aqui, então pense comigo assim, repita aí na tua mente. O meu objetivo é constituir uma reserva de segurança em que eu tenha um dinheiro disponível e que eu não tenha que recorrer a empréstimos em caso de imprevistos. Certo? Então esse é o nosso objetivo aqui. E aí como é que a gente vai procurar investimentos? Será que a gente investe em um fundo de ações, investe em ouro, investe em fundos imobiliários, investe num tesouro prefixado, no IPCA+, numa LCI, numa LCA, né? São tantos investimentos que existem que aí fica, para quem não está ainda nesse mundo, fica muito confuso entender como se escolhe um investimento adequado para um objetivo específico. Então, se seu objetivo é reserva de segurança, a gente vai procurar as seguintes características. Sempre a gente vai procurar saber a liquidez que a gente quer, a gente vai procurar saber outro ponto, é a segurança, e o terceiro ponto, a rentabilidade. E o que significam essas 3 características? A liquidez significa o tempo necessário para que você consiga resgatar esse investimento. Por exemplo, pense na poupança, um exemplo. A poupança ela tem altíssima liquidez. Você está com dinheiro lá na poupança, ele não está na sua conta corrente, ele está na poupança, e no momento que você precisa resgatar esse dinheiro da poupança, você consegue imediatamente. Então isso é um investimento de alta liquidez, você consegue liquidar esse dinheiro que está aqui para a sua conta corrente. E o objetivo da reserva de segurança é esse. Mas eu não estou falando que é para botar a sua reserva de segurança na poupança, tá? Eu só dei um exemplo aqui de liquidez alta. E um exemplo de liquidez baixa, por exemplo, é você comprar um imóvel. Você tem o pensamento de investir e você compra um imóvel, compra uma casa numa pechincha aí, né, num leilão, comprei de 50 mil reais uma casa até boa. Você pensa como investimento. Só que apesar de ser uma casa boa, apesar de ser uma casa vendável, de você poder comprar esse preço, fazer umas reformas e vender depois, mas não é um investimento de alta liquidez. Ou seja, se você precisar vender esse imóvel, você não vai conseguir vender no mesmo dia, ou melhor, você tende a não conseguir vender no mesmo dia, né? Ou seja, é um investimento de baixa liquidez. Então é só pensar assim, tudo que você consegue transformar rápido em dinheiro para sua conta corrente, você consegue liquidar rapidamente, é um investimento de alta liquidez. E tudo aquilo que você tem investido e você não consegue liquidar rapidamente, é um investimento de baixa liquidez. Então, para reserva de segurança, pense em investimentos que tenham alta liquidez. Outro ponto é segurança. O nome já diz, né? Reserva de segurança. Então, você tem que investir seu dinheiro em algo que seja seguro. E seguro no seguinte sentido: seguro de que você tenha previsibilidade de que aquele investimento ele só tende a crescer, ele não passa por oscilações no meio do caminho. Por exemplo,
a gente tem um título lá no Tesouro Direto chamado Tesouro IPCA+, em que você investe hoje um valor e ele garante que lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ele vai te dar um outro valor corrigido com até uma rentabilidade muito boa. Né? Ele é atrelado à inflação, então você sempre vai ganhar acima da inflação, só que entre o investimento que você investiu hoje e a data de vencimento, existem muitas oscilações no meio. Então pode ser que você invista hoje no Tesouro IPCA+, por exemplo, pensando na rentabilidade, né, porque rende mais, só que no meio tem essas oscilações. E se no meio você precisar sacar esse dinheiro, você até consegue com alta liquidez, só que você não consegue garantir essa rentabilidade. Pode ser que você perca dinheiro nesse processo, ou pode ser que você ganhe. Mas dentro dessa incerteza de perder ou ganhar, você deve procurar investimentos mais seguros, em que você pode prever, né? E no próprio investimento você já tem as regras pré-estabelecidas, já tem as regras fixadas do rendimento daquele investimento. E por isso até que o nome é renda fixa, porque apesar dessas oscilações, mas a partir do momento que você investe em um produto de renda fixa, você já tem fixado qual que vai ser a rentabilidade, qual que vai ser o comportamento daquele investimento. Então, o terceiro fator aqui vai ser a rentabilidade. Né? Então, você vai procurar por investimentos de alta liquidez, você vai buscar investimentos com alta segurança e você vai buscar investimentos que tenham rentabilidade baixa. Mas por que buscar por rendimentos que tenham rentabilidade baixa? Porque, na realidade, isso aqui é uma consequência desses dois fatores. Um investimento em que você consegue aplicar seu dinheiro e liquidar rapidamente, um investimento em que você consegue ter previsibilidade de ganhos, ele tende a ter rentabilidades baixas. Então, por isso que você não deve ficar procurando investir para, inicialmente, certo? Você constituir a sua reserva de segurança. Você não deve ficar procurando investimentos em que você ganhe muito dinheiro. E aí que muitas pessoas se enganam. Ela olha para um investimento de alta liquidez, olha para um investimento de alta segurança e não encontram investimentos que rendam bastante. E aí elas abrem mão da segurança, né? Ela pensa que não pode acontecer com ela, abrem mão da segurança para buscar maior liquidez ou maior rentabilidade. Então, sempre busque alta segurança, alta liquidez e baixa rentabilidade por consequência dessas duas características, certo? Então, essa é a forma que você deve olhar para os investimentos. E aqui eu vou falar quais são os tipos de investimentos que você pode achar disponíveis no mercado, ou melhor dizendo, disponíveis lá nas corretoras de valores. E é por isso que você tem que abrir conta numa corretora de valores. A corretora de valores, ela vai ser uma ponte entre você, certo? Em você, como você quer investir no Tesouro Direto, quer investir num fundo de investimento, quer comprar um título de certificado de depósito bancário, você não tem como ir diretamente a essas instituições comprar. Você precisa de um agente de custódia, que é a corretora de valores, que vai fazer essa intermediação entre você e o seu investimento. E aí, vou falar agora quais são os produtos, ou melhor dizendo, os principais produtos que você pode encontrar para constituir a sua reserva de segurança. E o primeiro deles aqui é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é um título público, ou seja, o que é um título público? O título público é um papel que o governo federal, através do Tesouro Direto é quem cuida das finanças do país. Então, o Tesouro Direto ele emite títulos de dívidas públicas para poder captar recursos, ou seja, para que pessoas comuns como a gente, né, pessoas físicas, possam investir no Tesouro Direto, possam investir no governo, emprestar dinheiro para o governo para que ele liquide as suas dívidas e consiga fazer o que tem que fazer. Então, o Tesouro Selic, ele é um desses títulos que o governo emite através do Tesouro Direto. E as características aqui, do Tesouro Selic, ele segue muito bem
aquelas características que eu falei para a reserva de segurança, que é o quê? É um investimento em que você tem liquidez D+1, ou seja, no dia que você pede o resgate, esse resgate ele vai ser contabilizado, ele vai ser, como é que é o nome? Ele vai ser, esqueci o nome da palavra, não seria contabilizado. Ele vai ser processado, pronto, melhor dizendo, esse resgate ele vai ser processado e no outro dia ele vai cair na sua conta, já descontado todos os impostos, todas as taxas que são previstas para esse tipo de investimento. Tem essa liquidez +1, ele é um investimento de alta liquidez. Ele tem segurança porque ele se trata de um título pós-fixado. E um título pós-fixado é aquele título em que você investe hoje e você já combina qual vai ser o comportamento do seu rendimento. E como ele é pós-fixado, ele é fixado a Selic. Então, eu vou explicar o que é Selic daqui a pouco. Mas é só você ter noção de que essa Selic, a taxa Selic, ela oscila. Né? Eu estou fazendo assim, mas na verdade, ultimamente ela está indo assim, está cada vez mais decaindo. Então ele é pós-fixado. O que isso significa? Significa que você investe hoje e a rentabilidade ela varia de acordo com o tempo, certo? E você tem uma segurança de que sempre o Tesouro Selic ele vai pagar 100% dessa taxa Selic. Então você tem essa previsibilidade de que não importa o que acontecer com a economia, apesar da inflação, né? A inflação é um caso à parte, mas tirando a inflação, não importa o que acontecer com a economia, o seu investimento ele tende a ser maior, ele tende a crescer linearmente, ele não tem essas oscilações no meio no Tesouro Selic. Na realidade, a única oscilação que tem é nos primeiros 30 dias, porque tem cobrança de IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. Depois de 30 dias, ele volta a crescer normalmente. Então, liquidez D+1, a segurança, e como ele é pós-fixado, você já tem uma taxa garantida, que é 100% da Selic, e essa é a rentabilidade, né, que é a terceiro ponto que a gente deve buscar. Ele paga 100% da Selic. E você deve estar perguntando, pô, Diego, o que é Selic? A Selic, ela é a taxa-mãe de todos os juros da economia. Então, estou abrindo aqui, ó, aqui no site do Banco Central, você pode pesquisar aqui a taxa Selic. Você pode vir aqui, ó, ele dá quanto é que está a inflação. A inflação hoje ela está 2,13 ao ano, né, numa previsão de 12 meses, e a taxa Selic ela está 2,25 ao ano. Então, o que o Tesouro Selic vai pagar? O Tesouro Selic ele vai pagar 100% da Selic, ou seja, 100% dessa taxa aqui. Deixa eu botar de novo aqui, tem um pessoal novo entrando. Dessa taxa aqui, que é 2,25% ao ano. É uma taxa baixíssima, mas é aquilo que eu falei. Para investimentos na reserva de segurança, você tem que buscar, deixa eu botar aqui, liquidez alta, segurança alta e rentabilidade baixa por consequência desses dois fatores aqui. E aí, beleza, né? A Selic é essa taxa que governa todas as taxas de juros da economia. Então, se a Selic aumentar, o seu dinheiro no Tesouro Selic vai render mais. Se a Selic diminuir, o seu investimento no Tesouro Selic vai diminuir. E você tem a segurança pelo governo federal de que vai receber esse investimento. E tem um fator importante aqui, que é o investimento mínimo para o Tesouro Selic. Para você investir, né, no Tesouro Selic, você só pode investir a partir de 1% do valor do título ou R$30. Ele tem que obedecer essas duas regras. Ele tem que ser 1% e tem que ser maior que R$30. Então, estou aqui no site do Tesouro Direto, em que você pode entrar e consultar depois, tesourodireto.com.br. E aqui vem aqui, ó, títulos, preços e taxas. Já está aqui na página?
para não carregar de novo. E você vê aqui os produtos, olha só. Tesouro Selic 2025. E aqui ele fala que a rentabilidade anual. Ele vai pagar a Selic. A Selic a gente pode consultar aqui no site do Banco Central. Está 2,25. Então, voltando aqui, ó. Cadê? Ele vai pagar os 2,25, mais essa correção aqui, que se chama de deságio. Não vou explicar agora o que é deságio, não vem ao caso entender. Mas ele vai pagar aqui a Selic mais esse deságio. E já tem aqui dizendo o investimento mínimo 106,47. É o investimento mínimo. E o que é esse 106,47? É 1% desse título aqui, ó. Você não precisa comprar o preço unitário do título. Você pode comprar a partir de 1%, que dá R$ 106,47. E respeitando aquela regra lá dos R$30, né? Por exemplo, 1% desse aqui, 1.243, tá? Esse aqui já é outro investimento, mas eu só quero que fique fixado aí a questão dos R$30. R$ 1.243, 1% dá menos que R$30. Então você teria que comprar V2%, 3%, 4%, para que passe pelo menos dos R$30. Por isso que os investimentos mínimos aqui são próximos aqui aos R$30. Menos esse aqui que já é 106, que é o Tesouro Selic. E aí essa é um dos investimentos que você pode colocar o seu dinheiro para que ele fique seguro e que você possa sacar rapidamente, sem que você tenha que recorrer a empréstimos. Então esse é o primeiro investimento, Tesouro Selic. Dependendo do momento da economia, ele não é tão interessante. E que justamente hoje, no momento que a gente está vivendo, ele não está tão interessante. Então você pode olhar para outros investimentos que atendam aquelas características, que são os CDBs. O que é o CDB? CDB, ele é Certificado de Depósito Bancário. O que significa isso? Da mesma forma que o governo federal ele emite aqueles títulos públicos, são títulos de dívidas públicas através do Tesouro Direto, para que ele possa captar recursos, para que ele possa captar dinheiro, os bancos eles emitem títulos de dívidas, são títulos privados, ou melhor dizendo, não são títulos de dívidas. Os bancos eles emitem títulos privados para captar recursos e esses recursos eles emprestam para outras pessoas. Então é como se fosse assim. Isso aqui é o banco, tá? Eu estou aqui e aí eu empresto dinheiro para o banco e o banco ele vai emprestar dinheiro para outra pessoa. E aí, quando eu empresto dinheiro para o banco, ele já combina comigo uma taxa em que ele vai me pagar de juros por estar pegando dinheiro emprestado comigo. Então, o CDB é isso. E a gente tem CDBs pré-fixados, tem pós-fixados e também tem indexados à inflação. E o que você deve levar em consideração, lembrando, é aqueles 3 fatores. Então, a gente vai procurar um CDB que tenha alta liquidez, que tenha alta segurança e que, por consequência, ele vai render pouco. E aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem na tela aqui. Aqui, olha só. Pronto, ó. Um CDB é um título privado, você empresta dinheiro para os bancos. Você vai buscar um título pós-fixado, ou seja, da mesma forma que na Selic tem uma taxa pós-fixada, que é a Selic, no CDB tem uma taxa pós-fixada, que é a taxa do CDI, que é a taxa DI. Vou falar dela daqui a pouco. Certo? E aí a maioria dos CDBs, eles têm a liquidez. A maioria dos CDBs pós-fixados, tá? Lembrando, o pós-fixado, ele tem a liquidez diária. O que significa isso? Se eu precisar sacar o dinheiro hoje, né, resgatar, liquidar meu dinheiro hoje que está lá emprestado para o banco, eu preciso desse dinheiro hoje, eu consigo liquidar rapidamente. Eu não tenho que esperar, que nem lá no Tesouro Selic, esperar processar esse pedido e no outro dia ele me paga. Na maioria dos CDBs, tá? Não são todos, mas na maioria, você vai ter que ler sobre o CDB que você está investindo
e eu vou indicar alguns aqui também que se comportam dessa forma que eu estou falando. Você não tem que esperar ele ser liquidado no outro dia. No mesmo dia ele é liquidado. Isso se chama liquidez diária. E assim, lembrando que essa liquidez diária, D+0, ou a liquidez lá do Tesouro Direto, o D+1, ele não conta finais de semanas e feriados. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, mas imagina que hoje é sexta-feira. Sábado, imagina que hoje é sábado. Se eu pedir um resgate do Tesouro Direto no sábado, ele vai ser processado na segunda e ele vai me pagar só na terça. Se segunda e terça não forem feriados. Se for feriado, ele vai pular até o próximo dia útil. Da mesma forma o CDB. Esse CDB aqui que eu estou falando, eles têm liquidez diária, é o D+0, ou seja, no dia que eu peço o resgate eu consigo ter esse dinheiro na minha conta, porém, se for final de semana ou não for ali no horário comercial estabelecido pelo banco, eu tenho que esperar o próximo dia útil para eu receber esse dinheiro que estava aplicado no CDB. E aí a gente tem liquidez diária, a gente tem segurança. A maioria dos CDBs eles contam com um fundo garantidor de crédito, o famoso FGC. Ou seja, você deve estar se perguntando aí, né? Diego, é seguro eu investir meu dinheiro em um banco, emprestar dinheiro para um banco? E aí existe o fundo garantidor de crédito, que é o FGC, vou mostrar aqui, que aí ele garante, em caso de falência desse banco, ele garante uma indenização de até R$250 mil por CPF e por conta. Então, ó, aqui o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e aqui eu já coloquei o link para a lista de instituições associadas. E aqui tem todas as instituições, todos os bancos que contam com a proteção do FGC. Então, por exemplo, o Banco Inter, vamos lá, cadê o I? Aqui. Aí você deve estar pensando, Diego, é seguro emprestar dinheiro para o Banco Inter? Cara, é seguro. Aqui, ó, Banco Inter, ele conta com a proteção do FGC. Aqui ele vai abrir o link do banco, né? Ele abriu o link do banco. Aí. Então, tem essa segurança, né? Se você tem medo de investir em investimentos de renda fixa, você pode contar com essa segurança. E além disso, se você estiver muito melindrado, existem agências de classificação de risco, como a Moody's, como a S&P, que são agências americanas, referências mundiais em risco de crédito. Então, elas analisam as empresas, os bancos, e elas têm uma tabelinha de risco de crédito. Se você quiser saber mais sobre isso, me manda um direct que a gente conversa mais sobre isso, esclareço melhor sobre esse risco de crédito que essas empresas americanas fazem. E o Banco Inter está classificado como uma empresa segura também dentro dessas agências americanas. E aí outra coisa, então, é liquidez, segurança, a rentabilidade. Diego, quanto é que vai render um CDB? O CDB, como eu falei, ele é pós-fixado a uma taxa, assim como o Tesouro Selic, ele é fixado lá na taxa Selic, aquela que mostrei, de 2,25%, o CDB ele é fixado em uma taxa chamada taxa DI. Que taxa DI é essa? Os bancos, eles emprestam dinheiro entre si também, né? Então, se está faltando dinheiro em um banco, ele pede emprestado de outro banco, e aí eles praticam uma taxa de juros entre si. E essa taxa é chamada taxa DI, né? Esse processo de banco emprestar dinheiro para banco, são emitidos CDIs, são certificados de depósitos interbancários entre bancos, e eles usam uma taxa de juros entre eles, chamada taxa DI. Onde é que eu consulto essa taxa DI? Você pode consultar no site da Bolsa de Valores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixei aberto aqui também. Aqui, olha só. No site da Bolsa de Valores, que é a B3, B3 é Brasil Bolsa Balcão, se eu não me engano. Tomara que abra aqui. Vamos ver se vai abrir. Vou botar de novo. A taxa DI, ela segue bem de perto a taxa Selic. Então, quase que automaticamente. A Selic aumenta, a taxa DI aumenta. A Selic diminui, a taxa Selic diminui. Elas são iguais? Não são iguais. Mas para
práticos, para quem está começando a constituir a reserva de segurança, você pode considerar que a taxa DI é praticamente a mesma coisa que a taxa Selic. A diferença é de 0,1 percentual. Certo? Mas essa diferença é bem pouquinha e no longo prazo pode até fazer diferença, no longuíssimo prazo, mas para quem está começando, não faz tanta diferença assim. Não abriu aqui o site, eu ia mostrar para vocês, mas aí você pode entrar lá no site da Bolsa de Valores e consultar a taxa DI. E aí, o investimento mínimo para um CDB, ele é diferente lá do Tesouro Direto. Então lembra que lá no Tesouro Direto você podia comprar a partir de 1% do valor do título? É porque aquele título, na verdade, ele já tem um preço unitário e o governo, em parceria com a Bolsa de Valores, ele deu acesso a gente, a pessoas físicas, para poder investir com essa prerrogativa. A gente pode investir a partir de 1% daquele título. Antigamente não existia isso. Antigamente, somente as corretoras e os bancos poderiam comprar. Mas aí, para que a gente tenha acesso, existe essa parceria aí do governo com a Bolsa de Valores. Então, para você investir em CDB, você consegue investir em CDB a partir de R$1. E aí, esse investimento mínimo ele vai variar de banco para banco. Não são todos os bancos que têm CDBs a R$1. Não são todos os bancos que rendem 100% do CDI. Existem bancos que rendem 108% do CDI, 120% do CDI, 98% do CDI. Você deve procurar um que renda pelo menos 100% do CDI, certo? E o investimento, por exemplo, esse de R$1 você pode encontrar lá no Banco Sofisa. Deixa eu ver se vai abrir o Banco Sofisa aqui. Olha aqui, ó. Tem um CDB do Banco Sofisa, liquidez diária. Olha só, tá até pagando mais, ele não está pagando só 100%. Ele está pagando, outros bancos 100%, o Banco Sofisa está pagando 110%. E aí, você vai ter que ver, tem que pesquisar aqui, pós-fixado, vamos ver aqui, pós-fixado do Banco Sofisa. Aqui ele não... Bom, teria que ficar procurando aqui. A ideia não é fazer propaganda dos bancos, mas é mostrar para você como você pode achar. E a maioria dos bancos, o investimento mínimo é de R$100. E aí você deve estar pensando, né? Diego, eu tenho conta no Banco do Brasil, tenho conta no Santander, no Bradesco, nesses bancões. Posso investir em CDBs desses bancos sem abrir conta em corretora nenhuma? E aí, até pode, só que, porém, você tem que ficar atento a uma coisa. Eles geralmente rendem menos que 100% do CDI, e eu pesquisei hoje de manhã, para você investir em um CDB com essas características, né, de alta liquidez, baixa rentabilidade, alta segurança, nesses bancões o investimento mínimo é de R$500, então se você quiser investir você tem que aportar sempre R$500 no mínimo, não é R$100, não é R$1, é R$500, diferente, e com exceção do Banco Caixa Federal, Caixa Econômica, que é R$1.000 a movimentação mínima lá. Então já fica pesado para quem está começando. Então busque por bancos digitais, busque por corretoras independentes, para que você tenha acesso a esses produtos e até de maior qualidade. E o exemplo, que é o que eu uso, né, eu posso dar o exemplo para você, né, eu não uso o Banco Sofisa, eu invisto em CDB do Banco Inter, que ele tem liquidez diária, o investimento mínimo é a partir de R$100, e eu invisto também no CDB do Banco RCI Brasil, que é o banco da Renault, o banco de financiamento da Renault. Então, eu empresto dinheiro para o banco da Renault e ele empresta para os clientes em forma de financiamento. E aí, você deve estar pensando, pô, Diego, é seguro emprestar dinheiro para o banco da Renault, para esse banco RCI Brasil, que eu nunca ouvi falar, né, porque as pessoas... a maioria das pessoas que eu conheço nunca ouviram falar desse banco. E é seguro, ele tem uma classificação muito boa pela Moody's, ele conta com o FGC, com essa garantia. Cadê o site da... Aqui no site do FGC, cadê Banco RCI? Aqui, ó, para Banco RCI Brasil. Banco RCI Brasil,
vai aqui, ó, abrir banco da Renault. E aqui provavelmente ele já vai mostrar aqui o CDB, olha só. Tem esse CDB aqui, que é a partir de R$100 também. Só que daí, ó, passou aqui. Daí ele já te rende 108% do CDI com liquidez diária. Então é uma forma interessante de você diversificar também a sua reserva de segurança. E eu ponho parte em CDB do Banco Inter e ponho parte lá no Banco RCI, que rende mais um pouquinho. E mesmo que não seja para buscar altas rentabilidades, mas não é para altas rentabilidades e fugindo daqueles dois fatores, segurança e liquidez. Mas como eu tenho a mesma segurança e a mesma liquidez de outros bancos que rendem 100% do CDI, eu posso optar a investir no banco que rende 108% do CDI. E o terceiro, o Diego falou aí, no Banco Inter é de R$100, isso mesmo, Diego Tomé. Olha só. A terceira forma de você investir, né, a primeira pode ser no Tesouro Direto, na sua reserva de segurança. A segunda, num CDB, com liquidez diária e que renda mais que 100% do CDI. E a terceira forma é investindo em fundos DI. São fundos de investimentos em que esse fundo ele investe no Tesouro Direto. Ele investe lá no Tesouro Selic, ele investe em CDBs, com liquidez diária também. E qual a diferença de você investir diretamente em um CDB ou investir diretamente em um Tesouro Selic e investir lá no fundo? A diferença é que nesse fundo ele consegue cobrir algumas taxas que são cobradas para quem investe no Tesouro Direto. Por exemplo, vou beber uma água aqui. Lá no Tesouro Direto, vou até abrir aqui também de novo, deixa eu ver se vai abrir. Aqui, ó. Vai ficar bem claro aqui a diferença desses três, investir no CDB, no fundo DI ou no Tesouro Selic. Aqui no Tesouro Selic, no Tesouro Direto, tem uma opção aqui, simulação. Ó, simule. Então vem aqui, ó, simule. Quanto quero investir hoje? E aqui eu vou supor, né, vou investir R$100, um exemplo, e vou colocar R$100 por mês. Aqui. E vem aqui simular. E ele já vai me dar uma comparação aqui do rendimento de cada um, Tesouro, LCI, poupança, fundo DI e CDB. Tá vendo que o Tesouro Direto aqui ele está dando 6.348, fundo DI 6.200, CDB 6.198. Isso aqui é porque eu entendo que o pessoal aqui ele tá querendo vender o peixe deles, logicamente. Porque existe uma opção aqui, ó, alterar parâmetros. Quando você altera esses parâmetros aqui, você consegue colocar a taxa. Ele calculou o rendimento do CDB com 82% do CDI. Então vamos apagar isso aqui, colocar 100% do CDI, que é o que a gente consegue facilmente aí. Outra coisa aqui é só isso mesmo. Aqui, LCA também, geralmente, a rentabilidade que a gente consegue é de 96% do CDI. E rentabilidade do fundo DI também 100% do CDI. Então, lembrando, rentabilidade do título, ou melhor dizendo, aqui a expectativa dali, que é o que ele espera que vai estar no valor, que vai estar valendo nessa data, a rentabilidade do CDB e a rentabilidade do fundo DI. Então, aplicar novos parâmetros. E aqui a gente vai ver agora, com esses novos parâmetros, uma comparação melhor. Olha só. Deixa eu vir aqui e ver detalhes. Vamos lá. No Tesouro Direto, o valor de resgate bruto vai ser de R$ 6.193,94, porém, vai ter um custo de R$ 33,26, e esse custo aqui é uma taxa da Bolsa de Valores, que anualmente você tem que pagar de 0,25% ao ano. Já o fundo DI, você consegue investir indiretamente, né, porque você vai ser cotista de um fundo e esse fundo vai investir para você no tesouro,
só que ele consegue te isentar dessa taxa, então você já consegue, aqui através do fundo DI, você já consegue não ter esse custo da Bolsa de Valores. Imposto de renda. O imposto de renda ele vai ter sobre todos os investimentos, menos na poupança e na LCI ou LCA. E esse imposto de renda ele já é automaticamente deduzido no seu resgate. Então, quando você resgata o seu investimento, você já recebe o seu dinheiro descontado desses valores aqui de imposto de renda. E aí, descontado esses valores aqui, a gente tem o valor do resgate líquido. Esse primeiro aqui é o Tesouro Selic, 6.066,47. A gente tem o CDB, que é esse aqui, ó, 6.096,16. Tá vendo? Ele está rendendo um pouquinho mais que o Tesouro Selic. E tem o Fundo DI. O Fundo DI, ele vai estar rendendo aqui, ó, você vai ter um valor líquido de resgate 6.093,18. É um pouquinho menos que o CDB, só que um pouquinho maior que o Tesouro Direto. São diferenças bem sutis e que aí você pode optar, você pode diversificar, pode colocar um pouquinho em Tesouro Direto, um pouquinho em CDB, um pouquinho em Fundo DI, e sentindo e conhecendo os investimentos e ver qual você se sente mais confortável em investir. Eu costumo dizer que não tem investimento melhor. Existe investimento que é mais adequado a você. Se você me perguntar assim, Diego, eu começo meu investimento por Tesouro Selic, CDB ou Fundo DI? Eu falaria assim, testa os três, certo? Testa os três e depois você escolhe o que é mais adequado a você. Porque o maior medo das pessoas não é começar. O maior medo das pessoas é ela não ter noção do que vai ser daqui para frente, depois que ela começar. E ela fica com medo de tomar decisões porque ela tem medo do que pode acontecer no futuro. E aí eu já mostrei mais ou menos aqui o futuro que pode acontecer. Cadê? Tá aqui. O futuro que pode acontecer. Se você tiver na dúvida, você pode entrar no site do Tesouro Direto. Aqui, ó, vem site do Tesouro Direto, títulos, preços e taxas. E daí você vem aqui no Tesouro Selic, lembrando que você quer reserva de segurança, então esquece esses outros aqui, depois eu faço uma live explicando os outros. E vem, faz a simulação, aqui, simule. Bota os valores que você quer. Aqui eu vou colocar R$100 de novo, por exemplo. E lembrar, muito importante, de alterar os parâmetros, que é bem aqui em cima, aqui, ó. Alterar os parâmetros. Ora, se você vai investir lá no Banco RCI, por exemplo, que é 108% do CDI, rentabilidade do CDB, 108, faltou o zero aqui, 108% do CDI ao ano, então coloca 108 aqui para fazer a comparação legal. E se você está investindo num fundo que rende 100% do CDI, coloca aqui também. LCI, LCA aqui, esquece isso, não mexe com isso agora. Os outros dados deixa e aplica novos parâmetros. Aqui ele vai mostrar o valor bruto, mas você vem aqui ver detalhes e daí você vê aqui o valor líquido do seu investimento. É isso. E onde é que você pode encontrar fundos de investimentos que investem em renda fixa? Você pode encontrar no banco BTG Pactual Digital, que é onde eu tenho conta também, então por isso que eu estou falando dele. E lá ele tem um fundo chamado... Deixa eu ver aqui se eu anotei o nome dele. É o Fundo BTG Pactual Tesouro Selic Simples FI-RF. FI de fundo de investimento e RF de renda fixa. É um fundo de investimento em renda fixa. Aqui. Então você pode agora, se quiser, baixa o aplicativo do banco BTG. O nome é BTG Pactual Digital. E lá você vai em opção fundos e tem essa opção aqui, ó, fundo BTG Pactual Digital, Tesouro Selic Simples, FI-RF. E aí tem aqui os valores mínimos, vou falar para você. No BTG Pactual Digital, o investimento mínimo inicial é de R$500,
os próximos investimentos podem ser de R$100, e para você sacar esse dinheiro, a liquidez é D+0 também. Você pode pedir hoje e esse dinheiro cair hoje na sua conta do Banco BTG. Você ainda vai ter que transferir para a sua conta para você sacar, se você quiser, ou para usar no cartão, você precisar, certo? Você vai solicitar o resgate, vai cair na sua conta do Banco BTG, e o resgate mínimo é de R$100, a movimentação mínima é de R$100 e a permanência mínima é de R$100. Você não pode investir 500 e sacar 490, por exemplo. Você pode sacar no máximo 400 ou os 500, porque você tem que permanecer com no mínimo R$100 ali. E se R$500 é muito, para começar, né, embora os R$100 depois sejam mais baixos, você pode começar também pela corretora PI. A corretora PI, ela é gerenciada, seria a palavra, né? Ela é gerenciada pelo Banco Santander. E lá pelo Banco Santander tem produtos que não são tão convidativos para você começar a sua reserva de segurança. Porém, existe a corretora PI, em que ela tem um fundo de investimento em renda fixa, em que você pode começar a partir de R$30. E aí a movimentação mínima é R$30 e a permanência também é R$30. Então toda vez que você quiser aplicar lá no fundo da corretora PI, a sua reserva de emergência, você pode aplicar R$30, 31, 32 e de 30 em 30 reais aí você pode aplicar. E um outro fundo que eu gosto muito é o fundo da Vitrio, que é o Vitrio Selic FIRF Simples. O investimento mínimo é de R$1.000, é um pouquinho maior aí o investimento mínimo, e a movimentação mínima é de R$100. Então, aquela história que eu falei, você só pode sacar no mínimo R$100 e a permanência lá não foi informada qual é o valor mínimo de permanência. Eu acredito que seja R$100 também, já que a movimentação mínima é 100. E aqui fica esses três fundos aqui, ó. Tá sem foco, pronto aqui. Tem um BTG, que é o Fundo BTG Pactual Tesouro, Selic Simples. Tem um da PI, deixa eu abrir o site da PI para vocês verem aqui. É o PI Selic Simples RF, que é PI Selic Simples Renda Fixa. E aqui, ó, se com taxa o Tesouro Direto Selic 2025 rende mais que a poupança, imagine o PI sem taxa. Né, aquilo que eu falei, ó, você investir através de um fundo de investimento em renda fixa, você consegue ter acesso aos investimentos do Tesouro Direto, no caso aqui o Tesouro Selic, sem aquela taxa da B3. Aqui ele fez uma simulação, eu não sei quais parâmetros ele utilizou aqui, certo? Tem que essa questão de parâmetro, ele sempre vai querer vender o peixe dele. E tem aqui, ó, invista a partir de R$30. Certo, pessoal? Então, para fechar aqui a nossa live, tá fechando aqui quase 1 hora e vai cair a conexão. Para fechar aqui a nossa live, reserva de segurança é o quê? É aquele dinheiro que você vai ter investido para caso ocorra algum imprevisto. E imprevisto é aquilo que você não queria planejar e aconteceu, né? Você não tinha como planejar aquilo e aconteceu. Você saca da sua reserva de segurança, ao invés de ter que recorrer a cartão de crédito, fazer compra parcelada em 12, 24 vezes, né? Ou recorrer até a empréstimos bancários e ficar pagando juros para o banco. É você inverter o jogo, é você emprestar dinheiro para os bancos, você emprestar dinheiro para os governos, para o governo federal, melhor dizendo, e aí você receber juros, embora sejam poucos, mas você receber juros desse seu investimento e poder liquidar assim rapidamente em caso de necessidade. Você vai procurar por investimentos com as seguintes características: segurança alta, liquidez alta e, por consequência dessas duas características, uma rentabilidade baixa. Espero que todos tenham gostado aqui da live, que tenha esclarecido bastante o pessoal que estava me mandando dúvida. Se ficou alguma pergunta, eu não cheguei a ler aqui, o pessoal falou aqui, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui, se a live cair, porque só fica durante 1 hora aqui. Se a live cair, me manda uma mensagem inbox, que eu respondo no privado para você. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Perfeito, IPCA+, ideal para longo prazo, é isso mesmo, Diego? O IPCA+ é ideal para longo prazo. E aqui, vamos lá. Muito bom, Bambam. Quem é Bambam? Tô vendo, ótimo. No Inter é a partir de R$100, exatamente. O CDB do Banco Inter a partir de R$100. E é de 100 em R$100 você não tem como... Ou melhor dizendo, é a partir de R$100 e você tem como investir 101, 102, 103. Lá no Tesouro Selic não. Lá no Tesouro Selic você investe 105. Se você quiser investir 150, no valor que o título está hoje, você não consegue. Você teria que investir o dobro. Teria que investir 210. Porque ia ser em percentual. Em 1% de 1%. E, pessoal, obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. E a gente se vê numa próxima, na terça-feira, que vem, o mesmo horário, 10 horas da manhã. Até mais.